O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, peçamos a luz do Espírito Santo para que compreendamos o que Deus nos quer dizer neste domingo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco de suas casas, estamos no primeiro domingo de agosto, mês em que a Igreja reza a cada domingo por um estilo de vida cristã, mês das vocações. E hoje, no primeiro domingo de agosto, rezamos por todos os padres, por todos os ministros ordenados, tantos que conhecemos, tantos padres que já passaram pelas nossas vidas, tantos que deram as suas vidas aqui, nesta comunidade,
Rezemos por aqueles padres que sofrem, por aqueles que se encontram doentes, por aqueles que vivem, quem sabe, alguma crise vocacional. Nos lembremos de todos. Dias atrás, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou uma triste estatística destes tempos de pandemia. Mais de 200 padres morreram em nosso país, vítimas do Covid. Padres jovens, padres mais idosos, enfrentaram esta pandemia e foram vencidos por este vírus. Nos lembremos de todos estes padres que entregaram suas vidas no sacrifício da própria enfermidade, da própria doença. Uma outra triste estatística tem preocupado muito a Igreja. Muitos padres têm se suicidado, têm tirado a própria vida. Padre não é um super-herói, é um homem comum a todos os outros. Padre também sofre, também tem suas dores, também é marcado por sua fraqueza. Vamos pedir por todos os padres, vamos rezar por eles. Mas vamos pedir também que Deus suscite na igreja do seu Filho muitas vocações, santas vocações, generosas vocações. Precisamos muito de bons padres. Rezemos neste primeiro domingo, agradecidos pelo dom da vocação presbiteral concedida a alguns homens, filhos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, neste 18º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra continua, particularmente no Evangelho, o longo discurso de Jesus sobre o pão da vida. É um dos textos mais longos que Jesus se autodefine como alimento para a vida dos seus seguidores. É um discurso bonito, porque Jesus diz, como disse hoje ao final do Evangelho, eu sou o pão da vida. Quem come de mim não terá mais fome. Mas é um discurso também muito exigente. Tanto assim que os discípulos de Jesus, aquela multidão que viu o pão multiplicado, depois que ouve estas palavras de Jesus, um a um começam a desanimar do caminho de Jesus. Abandonam Jesus a ponto de ficarem restritos a um grupo de 12, os 12 apóstolos, porque ainda não tinham compreendido aquilo que Jesus estava lhes dizendo, que a fé não pode parar no que os nossos olhos alcançam, mas que o exercício da fé é ir sempre além do que os nossos olhos veem. Daqui a pouco, neste altar, aquele pouquinho de pão vai se transformar no corpo de Jesus. E o grande desafio da nossa fé é enxergar naquele fragmento de pão Deus vivo, alimento para a nossa vida.
Se paro naquilo que os meus olhos veem, continuo a enxergar somente um pedaço de pão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia celebrada com fé restaura a nossa vida, renova a nossa compreensão. E é isto que a oração que iniciamos a missa de hoje pede como graça a Deus, dizendo: ó Deus, vossa inesgotável bondade manifestai para conosco, para que, restaurando a vossa criação, a conserve renovada. E a segunda leitura, na carta de São Paulo, nos lembrou que é preciso pedirmos a Deus que vençamos a tentação de permanecermos como antes. A tentação de permanecermos como antes. Antes do quê? Antes de termos encontrado a Deus que restaurou a nossa vida. Deus que nos fez novos. Por isso, cada missa que termina deve nos colocar numa condição diferente daquela que chegamos aqui para celebrar. Quando saímos da igreja, quando a missa termina, precisamos nos sentir novos, restaurados, revigorados, fortalecidos, alimentados. E agora os meus pensamentos são outros. Os meus sentimentos são outros. O meu modo de agir, de fazer as coisas, é outro. Porque outro eu sou. Porque sou novo a partir do dom da Eucaristia que eu celebrei. Esta é uma grande graça, meus irmãos e minhas irmãs, que podemos pedir a Deus, terminada a missa: Senhor, me faça novo. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé nos faz ir além das lógicas do interesse e do cálculo. É preciso buscar a Deus, mas não para satisfazer os nossos próprios interesses, como se usássemos de Deus para o nosso próprio consumo. Ali, aquela multidão foi ao encontro de Jesus porque ficaram satisfeitos após terem comido o pão multiplicado. E Jesus olhou para eles e disse: por que vocês me procuram? Por que vocês buscam a mim? Perguntas que impactam a nossa vida. Perguntas que estão no Evangelho de hoje. Rabi, quando chegaste aqui? Mestre, quando chegaste perto da minha vida? Feliz a memória que recorda o primeiro encontro com o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso voltar continuamente ao primeiro amor. Se não voltamos ao primeiro amor, corremos o risco de nos acostumarmos com Deus. É preciso responder esta pergunta: quando foi
que Deus me visitou pela primeira vez. Para alguém, pode ter sido num momento difícil da vida. Para outros, num momento de grande alegria. Importa que Deus se aproximou de cada um de nós em um determinado momento da vida. E é preciso responder: quando foi que Deus visitou a minha vida? Uma segunda pergunta também emerge do Evangelho de hoje. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que devemos fazer para realizarmos as obras de Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, o que fazemos para testemunharmos que Deus nos alcançou? Que Deus se encontrou conosco, que Deus participa da nossa vida. Devemos louvá-lo, devemos agradecê-lo, devemos estabelecer com Deus uma profunda amizade. Precisamos rezar. As obras de Deus, disse Jesus, é que creiamos naquele que Ele enviou. Crer em Deus. Uma terceira pergunta conclui o Evangelho deste domingo. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que sinal fazes? Quais são os sinais que nós recolhemos da ação de Deus em nossa vida? Olhemos um pouquinho para dentro do nosso próprio coração. O que Deus tem feito por nós? Olhemos um pouquinho dentro de nossas casas, em meio às nossas famílias. Quanto de bem, de bênção, de livramentos Deus tem feito dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Olhemos um pouco ao redor de nós mesmos, alarguemos um pouco a nossa visão, olhemos um pouco o mundo, este mundo que sofre, este mundo doente, este mundo de pessoas angustiadas, entristecidas, desesperadas. O que Deus tem feito neste mundo? Quais são os sinais, as manifestações da presença de Deus? Irmãos e irmãs, milagre não é uma exibição de poderes celestes. Milagre é um sinal que nos remete a um resultado que não é imediato. Nós vivemos num mundo que nos exige respostas rápidas. A fé tem uma outra lógica. Meus irmãos, minhas irmãs, como é importante não estacionarmos nas coisas da terra. Por isso Jesus disse hoje aos seus discípulos: eu sou o pão da vida eterna. O pão que sacia o corpo é importante, mas igualmente importante é o pão que sacia a alma, o pão que não perece, que não estraga, o pão que não passa, o pão de Deus,
descido do céu para nos alimentar aqui, nesta vida, enquanto caminhamos para a vida definitiva. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidemos, portanto, da fé que temos. Nos alimentemos aqui na missa que estamos celebrando, do pão da palavra que ouvimos, do pão da Eucaristia, pão dos anjos, pão de Deus, pão para a vida que não passa. E nos perguntemos continuamente: quando foi que Deus nos alimentou por primeiro? E o que temos feito para recolher os sinais da sua presença? No fundo, se as nossas obras correspondem à fé que celebramos.